Bom, convido todos que abram suas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Nós estamos caminhando aí para praticamente uma das questões centrais aí que Paulo vai dizer para Filemon. Nós já temos falado um pouco nessa carta sobre a questão do amor. Inclusive, a mensagem de hoje tem o nome do nosso tema. Quem lembra o tema? Um tema geral? Em nome do amor. Essa é uma expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui no texto que nós vamos fazer a leitura agora. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje, o tema das nossas mensagens gerais. Nós já temos visto sobre o amor, sobre perdão, sobre reconciliação, e sobre como em Cristo Jesus nós podemos encontrar todas essas coisas. Filemon só tem um capítulo, nós vamos fazer aí a leitura do texto, versículos 8 até o versículo de número 11. Filemon, versos 8 a 11. Antes de ler, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos dá de meditar, de estudar essa carta. E pedimos que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, o nosso coração, para ao ouvirmos, ó Deus, a tua palavra, nós sejamos transformados por ela e que possamos andar e viver segundo a tua vontade. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nós em Cristo Jesus. Agradecemos também do que temos estudado até aqui, e pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Filemon, versículos 8 a 11. Eu farei a leitura do texto, a palavra de Deus diz: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Nós já temos falado um pouco sobre o contexto dessa carta. Onésimo, um escravo que havia roubado seu senhor, havia fugido. Paulo estava preso em Roma, Onésimo se encontra com Paulo, nós não sabemos como, mas ele ouve a mensagem do Evangelho, ele se converte a Cristo, e então Paulo, conhecendo Filemon, que era o senhor, que era aquele que tinha como posse Onésimo, ele envia essa carta para Filemon, para que Filemon perdoasse Onésimo, restaurasse a sua comunhão com ele, e mais, agora a gente encontra bem no centro dessa carta, o pedido de Paulo. Qual era a intenção de Paulo? Uma das intenções, né? Uma delas era reconciliar de fato os dois, mas uma das intenções do apóstolo Paulo era que Onésimo agora continuasse o servindo enquanto Paulo estava preso. Que Onésimo, aqui, ele era útil para o apóstolo Paulo, como ele vai dizer aqui, nas suas cadeias, nas suas algemas. Ele até vai dizer isso no texto, ele gerou Onésimo entre algemas. Isso está falando sobre a vida espiritual de Onésimo, o fato de que ele havia se convertido a Cristo. Agora, eu quero olhar, antes de falar sobre esse próprio texto, falar um pouco sobre algumas coisas relacionadas à prisão do apóstolo Paulo. A prisão do apóstolo Paulo, aqui em Roma, não era qualquer prisão. Se você fizer uma pesquisa rápida da internet, você vai encontrar algumas imagens, ou até mesmo algumas informações sobre como era uma prisão romana. Imagine agora Paulo, que antes era um perseguidor da igreja, que antes era alguém que lançava cristãos na cadeia, pelo fato de eles pregarem o evangelho, agora estar preso, e não só isso, mas continuar servindo a Cristo enquanto preso. Se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia em Filipenses, você vai perceber que uma das coisas que o apóstolo Paulo diz para aquela igreja é que eles não deveriam se entristecer porque toda a guarda pretoriana, a guarda imperial,
estava ouvindo o evangelho pelo fato de que Paulo estava preso. Então Paulo, mesmo preso, por causa do evangelho, continuou pregando a mensagem do evangelho preso, estando na cadeia. Será que você, e aqui já trago uma pergunta para nós, será que se você fosse preso por causa do evangelho, você continuaria pregando o evangelho na cadeia? Será que se você sofresse, muitas pessoas sofrem às vezes por causa do evangelho e abandonam a fé, mas se você sofresse a ponto de ser lançado na prisão por causa do evangelho, você continuaria pregando o evangelho? Foi isso que Paulo fez. Ele continuou pregando o evangelho. Onésimo ouviu o evangelho, se converteu a Cristo Jesus, e agora Paulo, escrevendo ali essa carta para Filemon, estava dizendo que Filemon deveria, em nome do amor, atender o pedido de Paulo. Aqui é interessante algumas coisas que a gente precisa pensar sobre o que Paulo está dizendo aqui. Nós temos muitas ordens, muitos mandamentos na palavra de Deus, muitas coisas que nós precisamos seguir. A nossa caminhada cristã não é uma caminhada sem regras, sem limites. A palavra de Deus é aquilo que limita aquilo que nós fazemos ou não. A palavra de Deus é aquilo que nos direciona na maneira como nós devemos agir, como nós devemos falar, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E embora nós não estejamos debaixo da lei, como no passado, como no Antigo Testamento, mas existem muitas ordens que foram dadas por Deus, coisas que foram entregues para o povo de Israel e que muitas vezes nós também seguimos como lei, como regra. Então você tem, por exemplo, não matarás. Você não vê o Novo Testamento dizendo que abriu agora a possibilidade de você ser um assassino. Fala sobre o furto, não furtarás. Você não vê hora nenhuma o Novo Testamento abrindo mão desses princípios morais que a lei de Moisés trazia para o povo de Israel. Isso significa que nós observamos e nós cumprimos boa parte daquilo que está na lei. Coisas que são cerimoniais, religiosas, essas coisas se encerraram em Cristo. Cristo veio sendo o pagamento pelo nosso pecado, sendo a imagem real daquilo que antes Hebreus vai dizer que era sombra dos bens vindouros. Então, coisas religiosas, por exemplo, a gente não sacrifica mais ovelhas, carneiros, cordeiros. Nós não sacrificamos mais animais. Por quê? Porque Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Então, coisas cerimoniais, religiosas, nós não andamos, nós não cumprimos, mas existem princípios morais que nós temos na Palavra de Deus, que vem do Antigo Testamento, que o Novo Testamento ratifica novamente essas leis morais. Então veja que Paulo, ele quando fala aqui para Filemon, ele vai dizer que ele tinha liberdade em Cristo para ordenar a Filemon o que convém. Isso significa que Filemon sabia o que ele deveria fazer. Não é porque Paulo disse ou não que Filemon abriu a mente, abriu os olhos, então agora eu tenho que agir dessa forma para com Onésimo. Não. Filemon sabia o que era conveniente a um servo de Deus fazer. E lembra que Onésimo roubou e fugiu de Filemon. Filemon era um senhor de escravos e ele tinha ali, sobre posse, Onésimo. Então, ele, como um cristão, sabia o que deveria ser feito. Porque Paulo vai dizer, eu tenho liberdade em ordenar para você aquilo que convenha. Então você sabe, Filemon, como você deve agir sendo um filho de Deus. Você tem os princípios morais que vêm da Escritura e que agora regem a sua vida. Você tem os ensinamentos de Jesus. Você tem o ensinamento dos apóstolos. Então, Filemon, você não está isento de saber aquilo que deve ou não ser feito. Você sabe. E aí Paulo vai dizer que ele tinha liberdade em Cristo para ordenar Filemon aquilo que deveria ou não fazer. Lembra que existia para o povo de Israel, depois no início da igreja, um ideal muito grande sobre aqueles que eram líderes, sobre aqueles que eram os anciãos do povo, havia um respeito, havia uma honra por aquilo que eles falavam, pela forma como eles ensinavam. Então,
nós percebemos que esse ideal que existia ali, e principalmente agora, Paulo sendo um apóstolo, ele poderia, vou usar essa expressão, né, dar uma carteirada em Filemão e falar assim: Filemão, você sabe o que tem que fazer. Eu sendo um apóstolo, eu posso ordenar aquilo que convém. Mas não é isso que Paulo faz. Paulo não apela para a sua autoridade apostólica. Paulo não apela para a sabedoria, para o conhecimento que ele tinha da Escritura. Paulo não faz isso. Pelo contrário, o que Paulo vai dizer é que, em nome do amor, é que Filemão deveria se reconciliar com Onésimo, não por outra coisa. Embora Paulo tivesse autoridade para dizer: Filemão, faça isso ou faça aquilo, ele não faz. Ele coloca uma pressãozinha ali em Filemão, mas ele não diz: é assim que você deve agir. Você tem agora a tarefa de pensar, de meditar sobre aquilo que eu estou te falando, para tomar então uma decisão que seja de acordo com a Escritura, porque você sabe aquilo que convém. Então, Filemão, você não está isento de qualquer culpa. Você sabe o que deve fazer ou não em relação a Onésimo. Veja que a própria Escritura vai nos dizer que, em Atos, quando a igreja foi se desenvolvendo, foi crescendo, embora eles não tivessem a Bíblia como nós temos hoje em mãos, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se você olhar, por exemplo, Atos capítulo 17, versículo 11, vai dizer que os de Bereia, da cidade de Bereia, eles eram nobres, mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra e eles comparavam com a Escritura, ou seja, com aquilo que eles já tinham revelado de Deus, para ver se aquilo que os apóstolos estavam falando era de fato de Deus ou não. Então, a igreja sabia como deveria andar. Filemão sabia o que convinha a ele como um servo de Deus, como um filho de Deus, como um cristão. E mesmo que a autoridade do apóstolo Paulo, como apóstolo, vinha de Cristo, e ele tivesse liberdade em Cristo para ordenar o que convém, como um porta-voz de Deus, não é isso que ele faz. Pelo contrário, é como se ele estivesse dizendo assim: Filemão, você sabe o que convém, você sabe qual é a maneira de agir como um cristão. E agora, você que precisa responder a isso. Você está diante dessa tarefa, que não é fácil, de perdoar esse homem, perdoar a dívida que ele tem com você. Você está diante dessa tarefa de agora se reconciliar com ele. Então mesmo Paulo tendo autoridade para poder ordenar aquilo que Filemão já sabia que deveria ser feito, olha o que ele vai dizer: eu prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e também prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo aqui ele faz um jogo de palavras com a ideia da escravidão que existia de Onésimo, perdão. Porque Paulo vai dizer o seguinte: eu agora sou prisioneiro de Cristo. É como se ele estivesse mostrando para Filemão o seguinte: Filemão, você não está em uma situação totalmente desfavorável como eu sendo um prisioneiro de Cristo. Eu pregando o Evangelho, fui preso por essa causa, continuo pregando o Evangelho, e agora esse homem, Onésimo, é meu filho, que eu gerei entre algemas, e eu estou fazendo um pedido a você em favor de Onésimo. A expressão que Paulo utiliza aqui para Onésimo é como se fosse um filho de sangue mesmo. Paulo o gerou entre algemas. Isso significa que quando Paulo pregou o Evangelho, Onésimo, ouvindo o Evangelho, se converteu a Cristo. E ele solicita, ele pede, ele encoraja para que Filemão agora encarasse essa mensagem não como um peso sobre ele. Não como, bom, é Paulo que está pedindo, então eu vou fazer. Não. Filemão, eu estou pedindo em nome do amor. Eu estou te encorajando, e essa expressão que foi traduzida aqui para nós, solicitar em nome do amor, traz essa ideia também, de que Paulo estava encorajando Filemão a fazer algo. Paulo não estava obrigando Filemão a fazer.
mas ele estava encorajando para que, em nome do amor fraternal, do amor entre irmãos, no amor entre povo de Deus, entre filhos de Deus, Filemão agora pensasse naquela mensagem e considerasse: bom, Onésimo agora, como Paulo diz, é alguém que se converteu a Cristo, que é meu irmão em Cristo, e agora eu preciso demonstrar amor por esse irmão. Por mais que ele me causou mal, por mais que ele me feriu, por mais que ele me roubou, por mais que ele fugiu, agora ele é um irmão em Cristo, e eu preciso então considerar isso. Paulo estava o encorajando para que diante dessa mensagem, Filemão, sabendo o que deveria ser feito, fosse encorajado a fazer o correto. Eu já comentei isso algumas vezes. A lei romana permitiria que Filemão, sendo senhor de escravos, Onésimo sendo escravo, que Filemão pudesse prender e até entregar Onésimo para a morte. A lei romana permitia isso. Mas e a lei de Cristo? E o que Cristo nos ensina? Então é isso que Paulo coloca em jogo agora. Você sabe, Filemão, aquilo que convém. E eu estou te encorajando a olhar para Onésimo agora como um irmão em Cristo Jesus. Vocês fazem parte do mesmo povo. Vocês são filhos agora do mesmo Pai. E você precisa, em nome do amor, acatar a solicitação que eu estou fazendo. Veja que Paulo, ele amava o Evangelho. A gente vai ver um pouco mais à frente, né? Eu ia falar, não dá spoiler, mas spoiler de coisa que aconteceu 2000 anos atrás não existe. Mas veja que uma das coisas que Paulo faz, e que ele coloca ali de forma muito clara para que Filemão pensasse, é que Paulo, sendo um servo de Cristo, sendo alguém que amava o Evangelho, ele seguia o exemplo de Cristo. E era o mesmo que Paulo desejava para Filemão, que Filemão seguisse o exemplo do Senhor. Veja que Paulo, sendo prisioneiro, demonstrou o seu amor por Cristo, pregando o Evangelho, continuando sendo um missionário para aqueles que estavam ali. Agora, eu quero abrir um parêntese. Paulo estava onde? Na prisão. Prisão só tem gente boa? Hã? Todo mundo que é preso lá não fez nada, está lá injustamente. Onésimo apareceu lá sem fazer nada. Não estou fazendo nada mesmo, vou lá para a prisão de Roma. Você acha que foi assim? E o que Paulo fez? Pregou o Evangelho. Para aquele escravo fugitivo que diante de Roma poderia ser condenado à morte. Veja como muitas vezes nós somos confrontados pelo Evangelho. Em algumas situações que às vezes a gente lê na Escritura e não pensa sobre as coisas que acontecem por trás. Jesus demonstrou amor a quem na cruz? A todos, incluindo o ladrão que estava ao seu lado. O malfeitor que estava ali merecidamente. Mas Jesus vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse parêntese que eu abri é para dizer o seguinte: às vezes a gente olha para a vida de alguém e diz: fulano não tem jeito não. Para que eu vou pregar o Evangelho para ele? Aquele lá, só Jesus na causa. De fato, só Jesus. Cristo pode transformar. Jesus pode transformar o coração do homem mais pecador. E muitas vezes a gente olha para essas pessoas, vou colocar aqui na linguagem bíblica, né? Para esses malfeitores, como se nós fôssemos diferentes deles. Mas o que nós falamos lá no início sobre o amor de Deus a nós? Deus nos amou porque nós éramos bons? Deus nos amou porque nós fazemos algo para Deus e Ele gosta e fala assim: olha lá o fulano, que bonito. Eu gostei do que ele fez para mim, então eu vou demonstrar amor por ele. Foi assim? Não. A Bíblia diz que Deus demonstrou amor a nós, sendo nós ainda pecadores.
Que Cristo morreu, sacrificou em nosso lugar, sendo ainda nós inimigos de Deus. A Bíblia vai dizer que não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, todos fugiram do caminho, ninguém quer a Deus, ninguém. Se você duvida disso, você está duvidando das Escrituras. Então nós não somos muito diferentes deles. Talvez não tenhamos cometido certos tipos de crimes, que diante da lei são julgados com penalidades, com prisão e coisas desse tipo. Mas nós não somos diferentes deles. Assim como nós precisamos de Cristo, eles também precisam. Pessoas que talvez roubaram, mataram, e aí a gente olha e diz, fulano lá, aquele lá não tem jeito. Tem. Fulano, ciclano, beltrano, tem jeito. Porque quem pode transformar é o Evangelho. É o Evangelho que transformou o coração de Onésimo, um escravo fugitivo. Você acha que o coração de Onésimo era bonzinho? Vou roubar meu Senhor, vou fugir porque ele me maltrata. Pecado. E lembra que, quando a gente fala de escravidão, a escravidão romana não era igual à escravidão europeia, né, que os europeus, né, escravizaram boa parte da África e coisas do tipo. Não era a mesma coisa. Mas veja que Onésimo, pecador. Paulo, pecador. O que Paulo fazia antes da sua conversão? Matava cristãos. Qual que é um dos primeiros relatos que nós temos na Bíblia do apóstolo Paulo? Estevão sendo apedrejado e morto, e Paulo lá, vendo tudo isso, apoiando tudo isso. Pecador. Mas que encontrou em Cristo Jesus a salvação. Então a gente olha para as pessoas, aquele lá não tem jeito, tem. Cristo é a forma como ele pode ser transformado. A gente tem um ditado, inclusive, eu não vou nem completar, você completa aí. Bandido bom é bandido? Aí completa aí. Bandido bom, sabe como é? Redimido, salvo por Cristo. Que se arrepende dos pecados. Que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador. Imagina se Filemão tivesse encontrado Onésimo antes dessa história acontecer. A gente não teria essa carta maravilhosa. Imagina Filemão dizendo, olha Onésimo, agora, infelizmente, vou te entregar para a corte romana, eles que te julguem lá. Se você morrer, problema não é meu. O que você fez comigo vai ser julgado aqui diante de Roma. Mas veja como o Evangelho é maravilhoso. Transformando Paulo, que antes era perseguidor da igreja, transformando Onésimo, que era um escravo fugitivo, que havia roubado seu senhor, um ladrão, transformando Filemão, que mesmo que, entre aspas, tinha talvez uma vida moral correta, e que a gente tem alguns testemunhos disso nos textos que nós já fizemos a leitura, mas ainda assim precisava do Evangelho, necessitava de Cristo. Então nós não somos diferentes. Se dependesse de nós, nessa história, Onésimo estaria condenado, com certeza. Se dependesse de mim, de você, a gente diria, bandido bom, é lá na prisão, na cadeia. Mas o que Paulo vai mostrar é que em Cristo, sendo transformado por Cristo, agora ele era um irmão precioso, um irmão caríssimo. Paulo não se envergonhou de falar do Evangelho onde ele estava. Não se envergonhou. Independente para quem seja, nós precisamos apresentar o Evangelho, porque o Evangelho é a única solução para o homem, a única. Você pode pegar pessoas que foram presas, tentar fazer algum certo tipo de reabilitação, pode ser reabilitado, pode voltar para a sociedade, pode encontrar um emprego, formar uma família, e vai fazer. Muitos fazem. Mas e aí, vai morrer e vai se encontrar com Deus, e aí? A pergunta que nós devemos fazer é essa, e aí? Foi reabilitado, teve uma família, se tornou um trabalhador de honra, honesto, morreu sem Cristo, e aí? Então veja que o Evangelho ele transforma a todos. O Evangelho é a única solução que nós temos
contra o pecado. O Evangelho é a maior e melhor mensagem que nós podemos levar para os pecadores, incluindo nós. Nós precisamos do Evangelho. Aqueles que vivem na corrupção, que vivem no pecado, que vivem na prostituição, o que eles precisam? Do Evangelho. Eles precisam de Cristo. Mesmo que muitos sofram a pena e passem por isso, mas ainda assim, Cristo é o que pode transformar. Não estou dizendo aqui, alguém matou e não precisa ser julgado diante da lei, nada disso. Estou dizendo isso. O que plantou, vai colher. Mas isso não significa que Cristo não deva ser apresentado. Ou que o Evangelho não serve para o fulano porque o fulano é todo torto. Todos precisam de Cristo. E veja como Paulo vai dizer isso com respeito a Filemon. Agora, dizendo para Filemon com respeito a Onésimo. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Veja que Paulo, ele tinha tanto zelo pelo Evangelho, a ponto de clamar por Onésimo, de orar por Onésimo, de interceder em favor de Onésimo com a causa que ele tinha ali com Filemon. E veja que maravilhoso é isso. Na semana que vem, se Deus assim permitir, a gente vai falar somente sobre essa parte, mas olha o que ele diz. Antes ele era inútil para você. E aqui a gente vai ver que existe um jogo de palavras, Onésimo e a palavra inútil. Antes ele era inútil, mas agora ele é o quê? Útil para você e para mim. E aí imagine agora você na situação de Filemon, o cara que roubou você e fugiu, seu funcionário. E aí como que você vai dizer, esse homem agora é útil para mim? Por quê? Por que isso acontece? Por causa do Evangelho. Então, veja que Paulo não vai dizer que Onésimo era útil para Filemon como um bom escravo, porque ele era um bom escravo. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas agora Paulo se volta para Filemon e diz, ele é útil para você e é útil para mim. Ele agora é um servo de Deus, um homem que ouviu o Evangelho, um homem que eu gerei entre algemas. Se você abrir sua Bíblia em Colossenses 4:9, a tradição ela vai nos dizer que Filemon perdoou, reconciliou-se com Onésimo e ainda o libertou da escravidão. E Onésimo, isso é claro, a gente não encontra no texto bíblico, isso é questões que são extra-bíblicas, né? Mas a tradição afirma que Onésimo ele se tornou bispo na cidade de Éfeso. Ele foi sucessor de Timóteo. Então lembra que quando Paulo escreve a sua carta para Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. E Onésimo, segundo a tradição, foi quem substituiu Timóteo ali na cidade de Éfeso. Eles ainda afirmam que Onésimo morreu numa perseguição que houve no ano 80, e que ele foi apedrejado e depois decapitado. Mas perceba aqui, e aqui eu quero ler com vocês um texto, Colossenses 4:9, porque logo depois que Filemon, Onésimo, eles restauram a comunhão um com o outro, ele vai dizer o seguinte, Colossenses 4:9, com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Então veja, irmãos, como que a trama central dessa carta, dessa história, é o Evangelho. Se não for o Evangelho, nada dessa história poderia existir. Nem Paulo, que antes era um perseguidor e agora estava preso por causa do Evangelho, nem Onésimo, que talvez ninguém daria nada por ele por ser um escravo fugitivo e talvez até mesmo a condenação da morte. A reconciliação entre esses dois não existiria. Essa carta agora sendo escrita e enviada e Onésimo sendo mencionado como fiel e amado irmão, se não fosse o Evangelho, nada disso existiria. O que a gente pode tirar, irmãos, então, de conclusão dessa carta? É que o Evangelho ele deve ser central para a nossa vida.
O que é o Evangelho? É uma mensagem simples, de que nós somos pecadores, que como pecadores nós estamos completamente afastados de Deus, e por estarmos afastados de Deus, nós estamos condenados. Essa é a vida de todo homem, do menor ao maior. A Bíblia vai dizer que nós já nascemos no pecado. E o Evangelho então é a mensagem que diz isso, que nos traz essa má notícia, mas que também nos traz uma boa notícia, de que Cristo morreu pelo nosso pecado, que Cristo pagou o preço, um preço que nós deveríamos pagar, mas seria impossível para nós, mas Ele pagou, morrendo pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que quando nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Isso é o Evangelho. O Evangelho que transformou a vida de Paulo, de Onésimo, de Filemon, e que pode transformar também as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Então, para encerrar, 2 aplicações rápidas aqui. A primeira é que o amor, lembra que as nossas mensagens têm por tema em nome do amor. O amor é aquilo que nos conduz na nossa relação, tanto com Deus, quanto com o nosso próximo. Jesus vai resumir o maior mandamento em amar a Deus sobre todas as coisas e amar também ao próximo como a si mesmo. Paulo, amando a Deus, amando Filemon e Onésimo, amando a igreja do Senhor, ele se coloca na linha de fogo entre Filemon e Onésimo, naquela disputa que existia entre os dois. Mas visto que Paulo amava ao Senhor e amava também a igreja de Cristo, o amor era o que conduzia a sua vida. O amor era aquilo que serviu como base, como fundamento para essa carta. E uma segunda lição também preciosa, como eu já disse, o Evangelho ele está disponível para todos. Nós não devemos pregar com distinção. Todos são injustos, todos são pecadores, todos precisam de Cristo. Eu, você, quem está em qualquer situação, nós precisamos de Cristo. Então, essas duas coisas, lembre-se disso. Ame a Deus e ame ao seu próximo. E pregue, seja um testemunho fiel de Cristo Jesus. Aonde quer que você esteja, para quem quer que seja. Ah, mas fez isso, fez aquilo, fulano de tal lá não tem jeito. Tem. O Evangelho é o que pode transformar. O Evangelho é o que pode trazer nova vida, pode trazer restauração. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, em especial pela bênção de poder ouvir a tua palavra, de poder meditar, ó Deus, na tua escritura, poder conhecer mais a ti. Clamamos misericórdia, Deus, para que, ao ouvir a tua palavra, nós sejamos também praticantes. Sabemos que há muitas pessoas que, muitas vezes, nós encontramos desavenças, rancores, problemas, mas que em Cristo o Senhor nos ajude a vencer tudo isso, a nos humilhar diante da tua presença, a perdoar, a nos reconciliar, a amar assim como Cristo nos amou e se entregou pelos nossos pecados. Também, ó Deus, que nós possamos levar a tua palavra, levar o teu evangelho a todos aqueles que necessitam. Nos ajude, ó Pai, a sermos testemunhas fiéis da tua palavra. Agradecemos também, ó Deus, por esta semana que se inicia, que o Senhor nos dê a direção, nos dê a sabedoria para todas as coisas, nos ajude, ó Pai, nos nossos afazeres, para que, mesmo diante das lutas e aflições que nós temos, mas nós possamos encontrar paz no Senhor, alívio e descanso em Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor em Cristo. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.